Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje vamos aprender a classificar o átomo de carbono para química orgânica e você vai aprender tudo o que você precisa saber para evoluir no seu conteúdo. Vamos nessa? Se liga após a vinheta. Então, meus queridos, lembrando que você deixar aquele like, se inscrever no meu canal é muito importante, que você vai me ajudar bastante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas. Vamos nessa? Então, galera, primeira parte, classificação do carbono quanto à sua hibridização, que é algo que eu ensinei para vocês em aulas passadas, tá? O carbono ele pode ser classificado em carbono sp3, carbono sp2 e carbono sp. Cada uma dessas hibridizações vai ter um átomo específico de carbono. Por exemplo, o carbono sp3 é o carbono que faz 4 ligações simples. Então, aqui eu tenho uma, duas, 3 e 4 ligações, tá? Eu vou apagar para não ficar muito feio a nossa imagem, beleza? Já o carbono sp2 é aquele carbono que vai fazer uma ligação dupla, muito bem, e vai realizar aqui, ó, 2 ligações simples. Bacana. E o carbono sp, ele pode ter duas formas. Pode ser o carbono fazendo 2 duplas, ou o carbono fazendo uma simples e uma tripla. Tranquilo? Outra coisa importante é a geometria que esses átomos vão apresentar. O carbono sp3, ele vai apresentar uma geometria tetraédrica, tá? Isso aqui é muito importante porque na geometria tetraédrica eu vou ter átomos ligados ao carbono que vão estar saindo e entrando no plano. E isso você não pode esquecer. Quando na sua provinha tiver essa representação aqui, ó, deixa eu desenhar para vocês. Essa representação aqui pintadinha é porque... Opa, deixa eu desenhar melhor aqui. Essa representação pintada. Então, quando você tem essa forma de representação, é porque o seu átomo ele está saindo do plano. Beleza? É como se o seu ligante, por exemplo, o hidrogênio, estivesse indo na sua direção. E quando você tiver essa representação aqui, ó, trastejada, aqui um tracinho, aí depois, um tracinho, aí depois um maior, depois outro, tá? É porque eu tenho um átomo entrando no plano, como se ele estivesse entrando no seu caderno, tudo bem? Então, gente, não se esqueçam disso. O único carbono que tem esse tipo de ligante que entra e sai é o carbono sp3. E aqui está representado para vocês, ó. Aqui eu tenho um átomo saindo do plano e aqui eu vou ter um átomo entrando no meu plano. Fechou? Então, vamos lá. Outra coisa importante sobre a geometria tetraédrica. Na geometria tetraédrica, existe uma distância entre as suas ligações, e a distância sempre vai ser a mesma. Então, se eu pegar, por exemplo, essa ligação até essa daqui, eu vou ter uma distância de 109 graus e 28 minutos. Bacana. Agora, se eu pego o carbono sp2, ele já tem uma geometria trigonal plana, tá? O que que isso significa? Que o seu átomo ele é plano e não tem átomos saindo ou entrando no plano. E a distância que você tem entre as suas ligações é uma distância de 120 graus. Muito bem. Agora vamos pegar o carbono sp. O carbono sp ele é um carbono linear. As ligações são lineares entre si. Ela também é planar, tá? Então eu tenho aqui, ó, entre essa ligação e entre essa ligação e essa daqui, um ângulo de 180 graus, tranquilo? Gente, isso é muito importante de você saber, até porque o carbono com hibridizações diferentes, ele vai apresentar reatividades diferentes lá no futuro. Então, você não pode esquecer disso. Uma outra coisinha que é muito importante para a sua prova e que também vai definir o tipo de reatividade do seu carbono é quanto ao tipo de ligação que esse carbono está realizando. Eu comentei um pouquinho com vocês sobre isso na aula passada também, tá? Então, ó, eu tenho aqui o carbono sp3. Ele está fazendo 4 ligações, o quê? Simples. Cada uma dessas ligações é uma ligação chamada de sigma. Então, esse carbono, ele tem 4 ligações sigmas, tá? Então, ó, todas elas são ligações sigmas. Grava uma coisa no seu coração, toda ligação simples é uma ligação sigma. Fechou. Agora, se você pegar o carbono sp2, eu tenho aqui, ó, 2 ligações simples. Uma, duas, correto? Então, ele já tem 2 sigmas. Só que na ligação dupla, como são 2 ligações, uma delas vai ser sigma e a outra pi. Então, esse carbono ele tem
3 ligações sigmas, muito bem, e ele tem uma ligação pi. Bacana. Agora o carbono sp. O carbono sp, ele pode ser esse carbono que faz duas duplas. Nas duas duplas eu tenho, ó, uma sigma e uma pi, uma sigma e uma pi. Então, conta aí comigo. No total eu tenho duas sigmas, deixa eu botar aqui, ó, duas ligações sigmas, muito bem. E eu tenho duas ligações pi. Bacana. Aí o carbono que faz ligação tripla e simples, a mesma coisa. Por quê? Porque essa ligação simples, ela é uma ligação sigma. Bacana. E a ligação tripla, ela é formada por uma sigma e duas pis. Então, se você contar a quantidade de sigmas e pis, vai dar a mesma, tanto para o carbono que faz a tripla, quanto para o carbono que faz as duas duplas. Fechou? E para finalizar, a última classificação vem a quantidade de ligantes que esse carbono vai apresentar. Mas essa classificação é o seguinte, gente. Eu vou olhar o meu carbono e esse carbono ele tem que estar ligado a outro átomo de carbono. Dependendo da quantidade de carbonos que esse carbono irá se ligar, ele vai ter determinada classificação. Quais são elas que nós temos aqui? Vamos colocar. Existe o carbono primário, tá? Vamos botar aqui, ó, primário. Existe o carbono secundário, carbono terciário e, por último, o carbono quaternário. Agora, como é que funciona essa classificação? Quaternário. Classificação é o seguinte, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Quaternário. Ó, o carbono primário é aquele carbono que está ligado a mais um átomo de carbono. Vou te dar aqui um exemplo, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado só com um átomo de carbono, que é esse átomo aqui da direita. Então, esse carbono, ele é um carbono primário. Vamos olhar outro carbono primário? Esse carbonozinho aqui, ó, ele também está ligado a um átomo de carbono, que está apontado para baixo, carbono primário. Esse carbono aqui só está ligado a um átomo de carbono, carbono primário. Esse daqui também, um átomo de carbono primário. Esse daqui está ligado a um átomo de carbono primário. Então, esses 4 carbonos na sua cadeia são carbonos o quê? Primários. Muito bem. Agora vamos ver o secundário. O carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 átomos de carbono. Então, aqui, ó, eu tenho esse daqui sendo secundário, eu tenho esse átomo aqui sendo secundário, né? Acabou? Pronto, só esses aqui. Então, secundário e aqui secundário. Vamos botar de outra cor agora. Um átomo de carbono terciário, ele tem que estar ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, aqui, ó, eu tenho um átomo de carbono terciário. Muito bem. E o quaternário, para finalizar, vou colocar aqui em laranja, é o átomo de carbono que está ligado a mais 4 átomos de carbono. Então, aqui eu tenho um carbono quaternário. Professor, o tipo de ligação interfere? Não, o tipo de ligação não interfere. Ele pode estar fazendo ligação dupla ou ligação tripla. É a quantidade de carbonos a quem ele está ligado. Fechou? Até a próxima aulinha, galera. Beijão, tamo junto.